Sejam bem-vindos. Levante suas mãos, vamos celebrar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Sobre toda a terra reina o Senhor, sobre esta nação reina o Senhor. O seu amor está descendo aqui Sobre essa cidade, sobre esta cidade reina o Senhor, sobre os corações reina o Senhor. O seu amor está descendo aqui. Ele é o Rei. Ele é o Rei, e o seu reino está em mim. Vamos declarar essa verdade: o Senhor reina. O Senhor reina, o Senhor reina, e a bondade do seu reino está em mim. Se Ele reina, O Senhor reina, o Senhor reina, e o melhor de Deus ainda está por vir. vamos declarar sobre essa cidade, sobre São Paulo. Sobre esta cidade reina o Senhor, sobre os corações reina o Senhor. O seu amor está descendo aqui. Ele é o Rei. Ele é o Rei, e o seu reino está em mim e em você. O Senhor reina, o Senhor reina, e a bondade do seu reino está em mim. Eu sei que tu reinas. O Senhor reina, o Senhor reina, e o melhor de Deus ainda está por vir. Sim, o melhor de Deus veio uma vez, e o melhor de Deus, que é Jesus, em breve voltará. Nessa esperança levantamos nossas mãos e adoramos a Ele. Vamos dizer: o seu amor está descendo aqui, sobre as nossas casas, sobre essa cidade. O seu amor está descendo aqui. O seu amor está descendo aqui.
Desce sobre nós, amor de Deus. O seu amor, o seu amor está descendo aqui. Eu posso sentir o seu amor, o seu amor está tocando em de adoração. Recebe a honra e a glória hoje para sempre. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha, e tu tens me segurado em tuas mãos. Do momento em que acordo até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus.
Tua bondade não tem fim, Senhor. Com todo o meu respirar, eu cantarei da bondade de Deus. Sim, eu cantarei, eu cantarei. Tu tens sido tão fiel. Tua bondade não tem fim, Senhor. Com todo o meu respirar, eu cantarei Da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Boa noite, quero te convidar para orar agora. Nós vamos ficar de pé e nós vamos orar declarando a cura. Você vai declarar a cura como se você já tivesse sido curado. Nós temos que tomar posse que nós estamos curados, independente das circunstâncias. Antes de orar, vou te contar rapidinho um breve testemunho. Eu tive um sério problema de coluna, fiz 2 cirurgias e por muito tempo eu tinha uma autocomiseração. Na verdade, no fundo, eu sabia que o Senhor tinha me curado, mas eu não tinha me apropriado totalmente da cura, declarado que eu já tinha sido curado independente das circunstâncias. E um dia eu decidi que eu ia andar de bicicleta. E eu comecei a pedalar 2 quilômetros, 3 quilômetros, e eu fui vendo que eu conseguia. Mesmo sentindo a dor, eu comecei a declarar que eu já estava curada. E hoje eu já consegui andar meu máximo 30 quilômetros. Eu tenho feito 3 vezes na semana as pedaladas e eu sei que o Senhor já me curou, mas eu precisava dar um passo de fé e crer e determinar essa cura na minha vida. Então nós vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nesse momento nós queremos orar por cura, Deus, declarando que todos estão curados pelo poder que há no Teu nome. Nós tomamos posse pela fé, independente daquilo que nós vemos, sentimos ou pensamos, independente do que o nosso corpo sente, mas nós cremos que o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades na cruz e nós nos apropriamos pela fé dessa cura. Eu quero declarar em nome de Jesus a Igreja do Senhor curada nesta noite, curada, liberta. Deus, em nome de Jesus, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradarmos o Senhor. E eu quero determinar e declarar que nós queremos te agradar e nós temos esta fé que cura, a fé que remove montanhas. Por isso, em nome de Jesus, que possamos sair daqui determinados a tomar posse da cura que o Senhor já liberou para nós na cruz do Calvário, em nome de Jesus. não poderei te ver, porque tu és santo. Levantamos nossas mãos para adorar aquele que é santo. Tu és santo, santo Deus. Sim, Ele é. Tu és santo, Santo Deus. levante suas mãos a Ele, aumente o volume da sua voz, vamos exaltar sua santidade. Tu és santo, santo Deus. Tu és santo, santo
vozes nessa hora. Levante suas mãos. Tu és santo, Santo Deus. faça da sua casa uma casa de oração nessa hora. Deixa o incenso subir. Tu és santo. Santo Deus. Vamos lá, junto com os anjos. Vamos encher essa cidade de adoração ao Santo Deus. Tu és santo, Santo Deus. Nos rendemos a Ti. Tu és santo, Santo Deus. Oh, lá, 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 oh, lá, eu preciso ter, sim, eu preciso ter a Tua santidade em mim. Eu preciso ter a Tua santidade em mim, pois eu quero Te ver, mas será impossível para mim ver a face do meu Deus sem a Tua santidade. Eu não poderei Te ver, não poderei Te ver sem a Tua santidade. Eu não poderei Te ver, não poderei Te ver. Santifica o Teu nome na nossa geração, Senhor. Santifica o Teu nome agora mesmo em São Paulo, no Brasil e nas nações. Que todos saibam que Tu és santo. Todos saibam. Sede santos, porque eu sou santo. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Amados, eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Ezequiel 16, 49. Queria ler um pequeno texto com vocês. Sodoma e as suas filhas eram orgulhosas porque tinham muita comida e viviam no conforto, sem fazer nada. Porém, não cuidaram dos pobres e dos necessitados. Elas foram orgulhosas e teimosas e fizeram as coisas que eu detesto. Por isso, eu as destruí, como você sabe muito bem. Gente, esse texto assim pegou tanto meu coração, eu nunca tinha prestado atenção nesse texto. Na verdade, nós conhecemos a história de Sodoma e Gomorra, sabemos que elas foram destruídas, essas cidades, e sempre vem na nossa mente que foi o pecado sexual, a perversão sexual que destruiu Sodoma e Gomorra. Lendo esse texto, eu percebi algo que me chamou a atenção, que fala que a falta de generosidade, a acomodação, o egoísmo fizeram com que esse pecado de Sodoma e Gomorra também fosse um pecado. Na verdade, quando nós voltamos para nós mesmos, nós somos egoístas, orgulhosos, a gente só pensa no nosso bem-estar e deixamos de cumprir o que a palavra diz. A palavra lá em Tiago 1:27 diz que nós devemos que cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados, que esse é o verdadeiro evangelho. Então, a partir do momento que, como Sodoma e Gomorra, a gente fica no egoísmo, na acomodação, esquecendo de ajudar os mais necessitados, nós estamos pecando. Porque a palavra mesmo diz para que nós possamos ajudar os órfãos, as viúvas e os necessitados. Então, eu vim te fazer um desafio, né? Que hoje nós venhamos a dizimar e ofertar
com um coração diferente. A palavra do Senhor diz para a gente sondar os nossos corações e ver se há em nós algum caminho mau. Que nós possamos sondar o nosso coração, que a gente possa ver se temos agido com generosidade e não com egoísmo. E isso eu falo não só da questão das ofertas, de ajudar o próximo, mas em questão do nosso dízimo. Será que tantas vezes nós não temos retido os nossos dízimos porque a gente pensa assim, se eu der meu dízimo esse mês, eu não vou conseguir pagar as contas que é necessário ser paga. Então que nós possamos refletir sobre isso. Que nesta manhã, nesta noite, o Espírito Santo traga sobre nós a revelação do que é ser generoso. Eu creio num Deus que nos prospera, mas eu creio que na medida que nós crescemos em prosperidade, nós devemos crescer em generosidade. Para você que está em casa, vai aparecer o QR Code e as contas da igreja. Você pode chegar seu celular próximo ao QR Code ou fazer uma transferência bancária por essas contas que estão aparecendo aí. Fiquem na paz de Cristo. Tu és Deus, vamos te adorar. Seguimos cantando sem parar, te entronizar ao que é digno de glória. Oh, e não há outro, tu és eterno, Deus, Deus de tudo aqui, indescritível, incomparável.
Olá, seja bem-vindo à Paz Church Palmas. É muito bom ter você conosco. Fique ligado agora nas nossas principais informações. Próximo domingo, nos cultos de celebração, vamos comemorar a morte e a ressurreição de Jesus. Nessa ocasião também, nós fazemos a Marcha do Amor. E como isso funciona? Você traz itens não perecíveis ou uma cesta básica aqui presencialmente ou depositando os valores nas nossas contas bancárias. Você precisa identificar essa oferta que em seguida o Amor em Ação faz a compra das cestas e repassa às pessoas que mais precisam. Colabore e participe! Vem aí o Happy Kids Day, a alegria do Senhor é a nossa força. Quer saber o que é isso? É o culto que o Paz Kids está preparando para as nossas crianças, afinal nós estamos com muitas saudades delas. Infelizmente, nesse ano, nós não vamos fazer aquela celebração com aqueles brinquedos, mas nós queremos marcar positivamente as nossas crianças com um culto menor, com louvor e com teatro. E como será a realização desse evento? Vai acontecer no dia 10 de outubro, no sábado, às 9 da manhã, aqui na igreja, para crianças de 5 a 11 anos. Mas e minha criança mais nova? Ou eu que talvez não vou levar o meu filho? Tem alguma opção? Tem sim. A segunda opção, que você virá apenas retirar o brinde do seu filho, vai acontecer no domingo, no dia 11 do 10, durante o culto de celebração, ou seja, das 8 às 10 da manhã. Olha, pai, para confortar o seu coração, nosso espaço nós vamos realizar aqui dentro da igreja, então o espaço já está todo dimensionado, com distanciamento, nós teremos voluntários que vão nos ajudar nesse processo para que as crianças fiquem em seus lugares e não se misturem. Então também o seu filho precisa vir de máscara e permanecer de máscara durante o evento. O evento é gratuito, nós temos apenas 120 vagas e você, pai, precisa garantir a inscrição individual do seu filho e escolher lá a forma que ele vai participar aqui ou para buscar o brinde dele. Então entre no nosso aplicativo ou no nosso site e faça a inscrição. E para você que quer ajudar nas nossas equipes de trabalho desse evento, voluntarie-se conosco, será um prazer ter a sua ajuda. Mateus 28, versículo 17, Jesus diz: "Ide e fazei discípulos". Esse é um desafio, uma missão encorajadora para cada um de nós. E como igreja local, nós temos esse trabalho incrível de ir e fazer discípulos. Isso exige de nós tempo, isso exige de nós treinamento, habilidades, de nós sabermos como devemos obedecer esse mandamento importantíssimo. Com esse objetivo, nós vamos no dia 17 do 10, das 14 às 18h30, ministrar aqui na Paz Church Palmas o Expresso 1. O que é o Expresso 1? É o treinamento intensivo de discipuladores. Você, antes de assumir alguém para cuidar de um discípulo, você precisa ser capacitado. E para você que já é um discipulador, nós queremos te treinar mais, te dar novas ferramentas, nós queremos atualizar você. Então é muito importante que você esteja aqui conosco. O evento será gratuito, nós teremos um custo de R$10 para a apostila, que é opcional, mas você precisa se inscrever através do nosso site ou através do nosso aplicativo. Tivemos lá porque nós temos uma missão muito importante de ir e de fazer discípulos. E para finalizarmos, o Amor em Ação tem um desafio especial para você. Neste mês de outubro, o Ministério está fazendo a captação de roupas para um bazar que será realizado no dia 7 de novembro no setor Lago Norte. Então tem lá uma roupa ainda que está ok, traga, oferte ela. Esses recursos desse bazar serão destinados para as próximas ações do Ministério Amor em Ação, inclusive a que será realizada para o fim de ano. E fica uma dica valiosa para você. Coloque seu celular no modo avião, anote os principais pontos dessa palavra e até o próximo Paz News.
Vamos orar por revelação da palavra, né, irmãos? A Bíblia diz assim, quer ver? Escuta bem o que eu vou te dizer. A Bíblia diz assim, que a vida e a morte estão no poder da língua. E aquele que sabe utilizar a língua comerá do seu fruto, né? E é muito importante que a gente receba a palavra de Deus e a gente aprenda a confessar o que a gente entendeu, não é? Porque, irmãos, quando Deus fala algo pela sua palavra, Ele está dizendo assim, olha, Ele está te prometendo, por exemplo, Ele está dizendo assim, olha, que eu levei sobre mim, não é? Os seus pecados, mas também levei as suas enfermidades. Ele disse ou não disse isso? Aí o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que falar. O apóstolo Paulo diz, eu criei, por isso é que eu falei. Então eu tenho que confessar. Mas o que é que eu tenho visto os crentes confessarem? Não vocês, aqui do culto da manhã, ninguém. Nem do culto da noite, né? Aí, estou doente. Eu estou com medo dessa doença. Irmãos, nós estamos dizendo assim, Deus, o Senhor é mentiroso. É triste, né, irmãos? Então, nós temos que estar atentos na palavra, preparados para receber a palavra, mas não só receber a palavra. Eu vou receber essa palavra, mas eu vou confessar, eu vou falar o que Deus está falando. Quem está me dizendo? Quem está me entendendo? Amém, queridos? Então, vamos tomar posse, não é? Receba essa palavra do Senhor que vai ser pregada agora, mas saia daqui confessando, não é? E quando você vê alguém falando diferente do que Deus... Deus não concorda com o que você está falando. Amém, querido? Amém? Tipo assim, ó, a Bíblia diz assim, ó, bendito o fruto do nosso ventre, nossos filhos, né? Rapaz, esse filho não tem jeito não. Eu acho que, olha, vou te falar uma coisa. Eu estou dizendo, Deus, o Senhor mentiu. O Senhor disse que os nossos filhos seriam uma bênção, mas o Senhor é mentiroso. Eu estou dizendo isso, não é? Imagina que se o Jacques me faz uma promessa, eu vou dizer para ele, não, eu não acredito que você vai cumprir isso, Jacques. Estou chamando o Jacques de mentiroso. E como que eu posso dizer que Deus é mentiroso? Amém, queridos? Quem está me entendendo? Você está pronto para receber a palavra? E confessar a palavra, não é? O apóstolo Tiago diz assim, que a língua é um pequeno órgão, mas que através desse pequeno órgão controla toda a direção da nossa vida. Está lá em Tiago 3, versículo 3. Já pensou? A língua controla o rumo da nossa vida. Quem está comigo? Amém. Eu queria só te preparar para você receber essa palavra e ficar falando essa palavra. Amém? Coloque a mão no seu coração, quero orar por você. Espírito Santo, nós estamos prontos, não para receber, Senhor, um conselho, não para receber um ensino meramente humano, mas, Senhor, nós estamos prontos para ouvir a Tua voz através da Tua palavra. E, Senhor, o que o Senhor diz, nós falamos, porque nós acreditamos. A confirmação de que nós acreditamos é nós dizermos o que o Senhor diz. Então, nessa manhã, Senhor, nós estamos prontos para que o Senhor imprima em nós a Tua palavra, mas também nós estamos prontos para sair daqui, Senhor, confessando a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar um pouquinho. Inclusive, quero te fazer um desafio desde já, antes que eu esqueça, não é? Logo depois desse culto, nós temos o Tadel, né? Que é o treinamento de líderes de célula, mas toda a igreja é convidada, né? Toda a igreja está desafiada a participar. E hoje, especificamente, eu vou falar sobre isso, sobre o poder da confissão, não é? Vou te mostrar na Bíblia que é muito importante o que a gente diz, né? Então, se você tiver esse tempinho, 30 minutos só, né? O Tadel começa 10 e termina 11, mas a palavra são 30 minutos, porque depois eles têm uma reunião. Então, estou te convidando, tá bom? Muito bem, abra sua Bíblia comigo, ou ligue a sua Bíblia, em João, no capítulo 9. Quero ler alguns versículos com você aqui. João, Evangelho de João, capítulo 9, a partir do versículo 35. Diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, ok? Encontrando-o, não é? Tem uma tradução que fala procurando-o, não é? Lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu
nele creia. E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: eu creio, Senhor, e o adorou. Meu Deus do céu, que tremendo, que top das galáxias essa história. Então deixa eu só resumir a história para que a gente entre aqui nesses princípios da palavra de Deus. Então Jesus está passando ali com os discípulos e eles veem um cego, não é? Inclusive esse homem era cego de nascença, o texto diz. E os discípulos perguntam para Jesus, eles estão em aprendizado, né? Senhor, quem pecou, ele ou os pais dele, para que ele nascesse cego? Aí Jesus disse: nem ele nem os pais, isso aconteceu para que se manifeste nele as obras de Deus. E nesse momento, sem que o homem peça, sem que o homem clame, sem que o homem ore, tudo pela graça, Jesus cospe no chão, o texto diz, faz uma lama, um lodo com a própria saliva, e sem que o homem peça, passa o lodo no rosto, no olho do homem, e fala para o homem: agora vai e lava-te no tanque de Siloé. A Bíblia diz que o homem obedeceu cabalmente aquela ordem absurda, não é? Ele foi, se lavou, e a Bíblia diz que ele voltou vendo. Que coisa tremenda. Mas nós sabemos que isso deu uma grande confusão, porque quando ele voltou, primeiro os vizinhos dele começaram a perguntar: esse é o cego? Não, não é possível que é o cego. Ele disse: sou eu. E ele disse: o que aconteceu com você? Ele disse: foi Jesus que me curou. E depois os fariseus também trouxeram ele para prestar depoimento, para saber se realmente ele era cego. Ele disse: eu era cego, de nascença. E como aconteceu? Ele disse: eu não sei, mas Jesus me curou. Eles não acreditaram, mandaram chamar os pais do homem, interrogaram os pais do homem: esse é seu filho? É. Ele era, cego de nascença. O que aconteceu com ele? Eu não sei. Mas pergunte para ele, porque ele tem idade para responder, não é? E eles perguntaram mais uma vez para aquele homem: você era cego mesmo? Eu era cego. Mas agora ele diz assim: eu era cego, mas agora eu vejo. Quem está me entendendo? Agora, irmãos, quando ele começou a confessar Jesus e quando ele começou a declarar a fé dele em Jesus, inclusive ele começou a defender Jesus, porque os caras começaram a falar que Jesus não guardava o sábado e não sei o que lá. Ele começou a defender Jesus. Irmãos, ele foi punido e ele foi expulso da sinagoga. Isso era equivalente a ele perder a cidadania dele. Quem está me entendendo? Pessoal, não é? A gente perder a nossa cidadania, os nossos direitos de cidadão, é complicado. Ele teve um grande prejuízo. Ele não negou a fé dele. Ele poderia voltar atrás e dizer: não, eu nem sei como é que foi esse negócio. Mas ele ficou firme na confissão dele. Ele continuou e ele pagou esse preço de de perder a cidadania. Ele não podia mais frequentar a sinagoga. Ele foi desconsiderado um judeu. Agora ele vai ser tratado como um gentil, como um estrangeiro. Agora preste bem atenção. É sobre isso que eu quero conversar com vocês. Quando Jesus sabe disso, quando Jesus ouviu que o tinham expulsado, quando ele soube que aquele homem deveria estar em crise agora, não é? Se bem que ele passou a vida em crise pedindo esmola, não é? E sem visão. Agora esse homem foi curado, ele testemunha a cura dele para todo mundo. Por causa disso ele é expulso. Então Jesus entende que é a hora de fazer algo maior por ele. Ele não pode ficar naquele nível apenas. Jesus quer colocá-lo, levá-lo para um outro nível, não é? Então nós cremos em Jesus. Quantos aqui creram em Jesus? Ok? Mas a gente não pode ficar só nesse nível. A gente precisa crescer. E Jesus vai demonstrar para ele, irmão, que ele, Jesus, é tudo. Quem tem Jesus tem tudo, não é? Então, sem que esse homem chame Jesus de novo, ele não chamou para pedir cura, e agora ele não está chamando para consolá-lo, não é? Da tristeza dele, da crise dele. De novo, pela graça, Jesus é que vai ao encontro dele, Jesus é que o procura e o encontra, e ele quer levar esse homem para um próximo nível. Agora preste bem atenção, ele faz essa pergunta. Guarda essa pergunta no seu coração, inclusive esse é o nosso tema nessa manhã. Crês tu no Filho do Homem? Repita isso bem forte comigo, todo mundo, vamos lá. Eu não sei se foi por causa da máscara, mas não ouvi direito. Dá um grito aí para sair da máscara, vamos lá. É uma pergunta. Então, Jesus faz essa pergunta para esse homem.
É muito importante, irmãos, a resposta que eu quero que a gente vai estudar, que a gente vai ver nessa manhã aqui, né? Porque parece óbvio que ele crê, mas você vai ver que não é tão óbvio, porque senão Jesus não teria feito essa pergunta para ele. Quem está comigo aqui, ok? Se Jesus tivesse certeza que ele creu, porque ele foi curado, ou porque ele estava defendendo Jesus ali, ou porque ele foi expulso e ele não se defendeu, e ele permaneceu, Jesus não faria essa pergunta. Mas Jesus faz essa pergunta: crês tu no Filho do Homem? Então preste bem atenção aqui, irmão. Deixa eu só abrir esse parênteses para você me acompanhar aqui. É muito importante que a gente entenda a importância de crer em Jesus, não é? Porque a Bíblia diz assim, olha, o justo viverá pela fé. Vocês estão me entendendo que o contrário também é verdadeiro? Se eu não tenho fé, eu estou morto diante de Deus, ok? Então o justo viverá pela fé. Então se eu não acredito em Jesus, se eu não creio em Jesus, então eu estou morto diante de Deus. Também sem fé não tem salvação. Romanos 10:9 diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então se eu não crer no meu coração, não é? E não confessar com a minha boca, às vezes eu posso até confessar com a minha boca, mas eu não creio no meu coração que ele foi ressuscitado dentre os mortos, então eu não sou salvo. Muito importante isso. A Bíblia diz também em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Irmão, você pode plantar bananeira para Deus, você pode vender tudo que você tem e dar aos pobres, se não proceder de fé, irmão, você não agrada a Deus, ok, queridos? Agora, como saber que eu tenho essa fé? Eu tenho fé em Jesus Cristo, não é? Quando ele faz essa pergunta, crês tu no Filho do Homem, não é uma pergunta para vocês, é para ti, é para ti, é para mim, é uma pergunta pessoal. Não é uma pergunta, vocês creem no Filho do Homem? Não. Crês tu no Filho do Homem? Então, irmãos, nós precisamos dar essa resposta nessa manhã. Tem como eu saber? Tem, porque se não tivesse como eu saber, como o Jackson saber, se eu não tivesse uma base bíblica para saber se eu creio, então, irmãos, seria injusto Jesus fazer essa pergunta para esse homem. Vocês concordam comigo? Então, Jesus faz a pergunta porque é necessária, porque nem esse homem entende o que é crer em Jesus, vocês vão ver. Mas também, se Jesus fez a pergunta porque é possível responder, é possível ter certeza que eu creio. Quem está me entendendo? E é muito importante que eu e você tenhamos essa certeza. Quem está me entendendo? Amém? Então a pergunta hoje: você crê no Filho do Homem? Ok? Então vamos ver então, baseado nessa história, quem crê no Filho do Homem, pelo menos essas 3 características que provam, que mostram, não para ninguém, mas para mim mesmo, que eu creio. Amém? Deixa eu fazer a pergunta para você: você crê no Filho do Homem? Tá bom, então vamos ver. Então vamos ver aqui, amém? Se a gente crê. Tá bom, então a primeira coisa aqui, se eu creio no Filho do Homem, você já viu que a fé é tudo, a fé em Jesus é tudo, não é? Porque se eu não creio, eu não posso viver diante de Deus. O justo vive pela fé. Se eu não creio, eu não sou salvo. Eu tenho que crer no meu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos. Se eu não crer, é impossível agradar o Senhor. Então eu preciso saber, é muito importante eu saber se eu creio de verdade. Tá bom? Estão prontos? Muito bem. Então a primeira coisa aqui, a pessoa que crê em Jesus deseja conhecê-lo. Aleluia. E isso é muito importante, porque se eu perguntar aqui, quem conhece Jesus? Todo mundo diz, eu. Mas se eu perguntar aqui, quem conhece Donald Trump? Quem conhece? Eu não conheço. Eu sei a fotografia dele ali, se eu o ver na televisão, esse cara aí é o presidente dos Estados Unidos, mas não sei quem ele é, não sei o que ele pensa, não conheço o coração dele, eu não o conheço. Quem está me entendendo? Então a primeira coisa aqui, que é uma característica de quem crê em Jesus, essa pessoa deseja conhecê-lo. Amém? Não é? Se eu perguntar quem conhece o
o nosso presidente, o Jair Bolsonaro. Quem conhece? Deixa eu ver aí. Quem conhece? Agora vocês estão vacinados. Mas se eu perguntar, você conhece a sua mãe? Quem conhece sua mãe? Você sabe. Se ela te olhar, você já sabe se ela está feliz ou não, não é? Então, primeira coisa é isso, irmãos, que olha só, Jesus então faz essa pergunta para ele, né? Você crê no Filho do Homem? E ele diz assim, quem é, Senhor, para que nele creia? Ou seja, ele não diz simplesmente assim, eu creio. Não, quem é ele? Eu quero saber sobre ele. Aqui, a princípio é saber sobre ele. Não é esse conhecimento ainda, apesar de ser superficial, porque a gente vai entrar num conhecimento mais profundo, mas apesar dele ser, vamos colocar assim, superficial, você vai ver que é fundamental, irmãos. Ele é fundamental. Não é? Então ele quer saber quem é ele, para que eu creia nele. Ok, queridos? Então, eu sempre digo isso, eu acredito nisso, que aquilo que eu sei, eu tenho mais facilidade para obedecer. Ok? Não é? Se eu sei que determinado alimento faz mal para a saúde, apesar dele ser muito saboroso, eu tenho mais facilidade para não comê-lo. Se eu não sei, eu vou comer, não estou nem aí. Mas se eu sei, eu tenho mais facilidade para tomar aquela decisão. Então é muito importante essa pergunta que ele faz para Jesus, respondendo a pergunta que Jesus fez para ele. Você crê no Filho do Homem? Quem é ele? Para que eu creia nele, não é? Então, muito importante isso. Oséias 6,3 diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, se você crê em Deus, se você crê em Jesus, você tem que conhecê-lo, e não somente isso, você tem que prosseguir em conhecê-lo. A sua vida vai ser buscar conhecê-lo, não é? O apóstolo Paulo declara em Filipenses 3,10, tudo o que eu quero, o meu maior sonho de consumo é conhecer a Cristo. Meu Deus do céu. Ele entendeu isso. Por isso que ele diz em 2 Timóteo 1,12, ensinando para o Timóteo, eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço ele. Meu Deus do céu, que tremendo. Então é muito importante isso. Irmão, então olha aqui para mim, para você entender uma coisa. É muito, muito, muito importante que você saiba o que aconteceu com Jesus, não é? Da cruz até o trono. Se eu perguntasse aqui, quem sabe, eu tenho certeza que, infelizmente, a igreja não sabe. Pelo menos não sabe tudo o que aconteceu. Eu também não tenho tempo para explicar tudo para vocês, mas eu vou te dar só uma noção e você tem que investigar isso. Irmãos, a resposta a isso, não é? A resposta a essa investigação, o que aconteceu com Jesus, ali da cruz até o trono, até quando ele assumiu o trono, o que aconteceu com ele, isso é muito importante para a nossa fé. Para a gente responder essa pergunta, eu creio no Filho do Homem, não é? Eu creio no Filho do Homem. Então olha só, é muito importante você entender que todos estavam separados de Deus, todos os homens, separados da glória de Deus, por causa do pecado de Adão, não é? E aí Deus precisava então punir esse pecado, porque ele é justo. Então ele não ia passar a mão na cabeça do homem, ele precisava punir. O que é que ele fez então? Então ele enviou o seu filho. Agora, o filho dele nasceu de uma mulher, porque ele tinha que ser homem, 100% homem, e o filho dele não podia ter nenhum privilégio aqui de Deus. Então a Bíblia diz que ele deixou a glória de Deus. Então ele veio como homem, 100% homem. A Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Entende? Então ele veio como homem e ele teve 3 inimigos básicos aqui. Não é que ele venceu. Ele venceu o pecado. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas e não pecou. Ok, queridos? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é? Então ele venceu o pecado, ele como homem. Está me entendendo? Já pensou um homem que não pecou, sem ter nenhuma vantagem? Ele venceu o pecado, diga glória a Deus. É muito importante você saber isso de Jesus. E depois, porque ele venceu o pecado, então ele pôde ir para a cruz, morrer no nosso lugar, ele pôde nos substituir. Agora escuta bem, quando ele morreu,
Você sabe que ele foi para o inferno? Quem sabe que Jesus foi para o inferno? Irmão, claro. O salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que ele morreu e foi para o inferno. Efésios 4:8 diz: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. Isso aí, quando ele foi para o trono e concedeu dons aos homens. Versículo 9, ora, o que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Quem está me entendendo? Então ele morreu por causa dos nossos pecados. Então ele se fez pecado no nosso lugar, para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Então ele estava com todo o nosso pecado. É lógico que quando ele morre, ele vai para onde? Para o inferno. Só que quando ele chega lá no inferno, meu amigo, ele não pode ficar lá, porque apesar dele ser homem, 100% homem, ele venceu o pecado. O diabo não pode condená-lo. Então, amém? Você está entendendo? Então ele não pode ficar preso pela morte. Por isso que a Bíblia diz que a morte era o último inimigo a ser vencido. Ele venceu a morte. Aleluia. Então quando Jesus ressuscita, é a declaração de Deus. Está resolvido. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte e ele venceu Satanás. E a Bíblia diz então que por causa disso ele despojou todo o principado e potestade, os expôs ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. Quem está me entendendo? Você sabe disso do seu Senhor? Isso é muito importante que você... Agora veja bem. Então quando Jesus, esse é o resumo do resumo do resumo, quando ele senta no trono, a Bíblia diz que ele está assentado, não é? À destra de Deus. Por que ele sentou? Porque acabou o serviço. Diga glória a Deus. Diga, está feito. Por isso que ele disse, está consumado. Então quando ele senta... agora ficou o homem lá na terra. Beleza, o homem está justificado dos seus pecados, certo? Está resolvido. Só tem uma coisa: o homem continua com a mesma natureza. Ele vai voltar a pecar. Ele vai voltar a se sujar. Então o que Jesus fez? Enviou o Espírito Santo para morar dentro do Rogério. Por isso que a Bíblia diz que Jesus explicou para o Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer de novo, se não houver um novo nascimento, uma nova natureza, você não pode entrar no céu. É impossível. Então, Jesus faz tudo isso aqui na terra e ele vai para o trono. Então ele venceu o pecado, venceu a morte, venceu Satanás e senta, está resolvido. Mas aí ele vê o Ricardo lá. Ricardo vai pecar de novo. E aí ele envia o Espírito Santo para morar dentro do pastor Ricardo. E agora o pastor Ricardo tem uma nova natureza. Agora escuta bem. É por isso que agora o pastor Ricardo não fica à vontade quando ele peca. É por isso que quando o pastor Ricardo vê uma imagem sensual na televisão, apesar de ele gostar, porque ele é um homem ainda, não deixou de ser homem, mas aquilo incomoda ele. Ele fica constrangido. Ele fica mal. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quem tem um Espírito dentro de si, quantos tem aqui o Espírito Santo dentro de você? Se você creu. Agora escuta bem. Quem tem um Espírito não presta mais para o mundo. Você não presta mais. Sabe por quê? Porque você nunca mais vai conseguir ser feliz nesse mundo. Porque quando você vê alguma coisa errada, quando você estiver diante de uma situação de desonestidade que vai te prevalecer, você pode até ficar com aquele dinheiro, mas você vai ficar mal na foto. E se eu não ficar, pastor? Bom, aí você tem que voltar a conversar comigo sobre salvação. Porque se você creu em Jesus, o resumo da ópera é que o Espírito Santo veio habitar dentro de você, você tem uma nova natureza, você não se encaixa mais com os valores desse mundo. O que você tem que fazer é assumir que você é um extraterrestre. Que você não presta mais para esse mundo. Que nós estamos aqui só para servir ao Senhor, para levar mais gente para o reino dele. Aleluia. Quem está me entendendo? Então, irmãos, muito importante isso, sabe? O Espírito Santo dentro de nós, ele vai nos dar consciência de que nós somos filhos. Romanos 8,16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, se você creu em Jesus, se você crê no Filho do Homem, quem é ele para que eu creia nele? Aí Jesus explica para ele.
Agora, aí no final ele diz, eu creio. Quando ele crê, aí, irmãos, o Espírito Santo vem morar dentro dele. Agora ele tem essa consciência que apesar de mim, apesar das minhas imperfeições, e são muitas, eu sou um filho. Eu sou herdeiro de Deus. Qual herdeiro com Cristo Jesus? Aleluia. Irmão, não preciso mais de nada. Meu Deus do céu. Eu sou filho de Deus. Essa consciência do amor de Deus por mim, Romanos 5,5, também o Espírito Santo que dá. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ah, pastor, eu acho que Deus não me ama. Eu sou muito assim, eu sou muito rejeitado por Deus. Parece que as coisas não dão certo para mim, Deus não me ama. De novo, não é essa a questão. A questão é se você creu no Filho do Homem. Porque se você creu no Filho do Homem, por que ele fala Filho do Homem? Porque não há nenhum mediador entre Deus e o homem, a não ser Cristo Jesus, o homem. A Bíblia diz lá em Atos 4:12, diz assim mesmo, que dentre os homens nascidos de mulher não tem um nome mais poderoso que pode salvar, a não ser o nome de Jesus. O nome que foi dado aos homens. Quem está me entendendo? Então, queridos, muito importante essa consciência do amor de Deus por você. Você não fabrica isso. Eu já sei, pastor, então para eu ser salvo, eu tenho que acreditar que Deus me ama. Não. Não é isso. Você tem a consciência, a convicção que você não pode explicar que você é amado de Deus. Quem se sente assim? Deixa eu ver. Só os que se sente amado por Deus. Quem se sente filhinho do papai? Deixa eu ver. Então isso mostra que vocês creram no Filho do Homem. Tem essa, o que mais? O Espírito Santo dá essa consciência da nossa justificação, e isso é muito importante. Romanos 4:25 diz, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Então Jesus morreu pelos nossos pecados e ele ressuscitou por causa da nossa justificação, tá? Ok? Então, vocês estão ligados que quando ele ressuscita, Deus está dizendo assim, eu aceitei o sacrifício. Quem está comigo aqui? Vocês lembram como era no Antigo Testamento? O sumo sacerdote entrava uma vez por ano e fazia o sacrifício de um animal pelo pecado da nação. Se o sumo sacerdote não morresse, o que significava? Deus aceitou o sacrifício. Se o coitado do sumo sacerdote morresse, ninguém ia lá dentro buscá-lo, porque não podia. Só o sumo sacerdote uma vez por ano podia entrar. Então ele era puxado por uma corda e era colocado outro sumo sacerdote no lugar dele. Então se ele vivesse, significava que Deus aceitou. Então Jesus recebe toda a carga de pecado, se faz pecado no nosso lugar e vai para o inferno. Quando ele chega lá, o inferno não pode detê-lo, a morte não pode detê-lo. Ele tomou, foi a chave. A Bíblia diz lá em Apocalipse que ele pegou, foi a chave do... Me dá a chave aí, camarada. Deu uns tapas nele, pegou a chave, sai fora, não é? E demitiu o diabo, né? Despojou todo o principado e potestade, toda a autoridade é dele. Aí quando ele volta à vida aqui, quando ele ressuscita em carne e osso, ok? Qual é a declaração para o mundo espiritual? O sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi aceito por Deus. Você pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus? Aleluia! Então veja bem. Então por isso que você crê no Filho do Homem, quem é Ele? Para que eu nele creia. É aquele que se fez pecado por você, para que você fosse feita justiça. É aquele que foi, é aquele Cordeiro cujo sacrifício foi aceito por Deus. Por isso ele ressuscitou. Então, irmãos, ele te justificou. Então você sabe porque sabe. Peraí, pastor, mas eu pequei. Não, mas você foi feito justiça de Deus. Se você peca, você se arrepende e você alcança misericórdia. Você não vai para o inferno porque você pecou, porque você foi feito a justiça de Deus. Aleluia! Irmãos, isso é uma revelação que o Espírito Santo vai te dar. Isso mostra que você creu em Jesus. Outra coisa, a convicção da unidade com Cristo. Isso aqui é muito poderoso, porque olha o que diz João 17:21. Quer ver? Fica ligado, não distraia, por favor. João 17:21 é uma oração que Jesus está fazendo pela igreja, pelos séculos dos séculos, e chegou até nós. Ele diz assim, ele está orando a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim. Olha só como que é essa unidade. Jesus orou
para que a nossa unidade entre nós fosse no mesmo nível da unidade do Pai com Ele. Mas não somente isso, ele continua. Também sejam eles em nós. Então, quem acredita, quem crê que as orações de Jesus são respondidas pelo Pai? Deixa eu ver, irmão, todas. Lá em João 11, ele declara: Pai, eu sei que tu me ouves. Por isso que ele começou a agradecer a Deus antes de chamar o Lázaro para fora, porque ele sabia. Não tem nenhuma oração de Jesus que não é respondida, diga glória a Deus. Então ele orou para que nós fôssemos um com ele. É por isso que ele dá esse exemplo da videira. Ele diz: eu sou a videira, vocês são o ramo. O ramo produz o fruto. Quando a gente olha para uma videira, a gente não diz assim mesmo: ah, tá ali o tronco da videira e tá ali os ramos da videira. A gente diz: olha a videira. Quem está me entendendo que você é um com Cristo? Quem está me entendendo que quando você creu em Jesus e o Espírito Santo veio morar dentro de você, você recebe aquela convicção de que agora a sua posição espiritual é assentado juntamente com Ele nos lugares celestiais. Meu Deus do céu, que tremendo isso. Efésios 2:6. Estamos assentados juntamente com Cristo, porque nós somos um com Ele nos lugares celestiais. Crês tu no Filho do Homem? Crês tu no Filho do Homem? Você tem que se perguntar, você tem que perguntar para Jesus. Isso é uma oração, irmãos. Quem é, Senhor? Para que eu nele creia e vá descobrir, conheça e prossiga em conhecer o Senhor, para você dizer como Paulo: eu sei em quem eu tenho crido. Não é, você está entendendo que isso aqui não é uma religião? Você está entendendo que não é que você vem para uma igreja e recebe uma bençãozinha na sua cabeça? Irmão, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Esse evangelho não existe. O evangelho que salva é o evangelho que conhece a Cristo, que conhece quem Ele é, o que Ele é e o que Ele fez e faz. Ele está assentado agora, intercedendo por mim e por você, à direita do Pai. Irmão, se alguém falhar em orar por você, Ele não falha. Quem está me entendendo que tem o maior intercessor do mundo? Pessoal, aleluia, aleluia. Eu tenho o maior intercessor do mundo, direto, 24 horas, não dorme, orando por mim. Cheira, que evangelho poderoso. Por isso que eu digo, irmão, quem tem Jesus tem tudo. Está procurando o quê? Não é? Então a primeira coisa aqui, irmãos, eu acho isso fantástico. Fantástico. Sabe, irmãos, escuta bem. Eu não só posso entrar na presença de Deus Pai a hora que eu quiser, porque o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, como eu estou lá direto, porque eu estou assentado juntamente com Cristo do lado de Deus. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo que você é poderoso, se você crê? Irmão, você não sabe o medo que o diabo tem de você. Você não sabe, você não pode entender. Porque ele sabe que você está sentado juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Ele sabe, só que ele sabe que você não sabe. Então eu acho que a comunicação deles é assim: bora pegar aquele cara lá, não é? Vamos pegar aquele. Aí o demônio fala para o outro: esse aí é Zé Mané. Ele é milionário, mas não sabe. Ele não sabe quem é o Cristo que ele serve, que ele entregou a vida. Ele não sabe. Ele não sabe de nada disso. Vamos enganar ele, vamos pegar ele, vamos dar umas cachuletas nele. E o crente fica apanhando de graça. Irmão, por que eu te digo isso? Porque eu vejo os crentes, não aqui no culto da manhã e nem no culto da noite, mas eu vejo uns crentes por aí, o cara correndo atrás dos vasos. Já viu? Atrás dos vasos. Como que eu vou correr atrás de uma pessoa para orar por mim, se eu sei que Cristo é meu intercessor? Como que eu vou correr atrás de alguém poderoso para me liberar uma palavra, para descobrir, para adivinhar a minha vida, uma cartomante gospel? Se eu tenho o Espírito Santo dentro de mim que me revela os segredos de Deus, quem tem a mente de Deus senão o Espírito de Deus? Ele mora dentro de mim. Está entendendo?
Então por isso que eu digo que, irmãos, o diabo brinca com a igreja, porque a igreja não conhece o seu Cristo. Não conhece. E tem, não essa igreja e não nesse culto, mas tem muito crente que tem preguiça de conhecer. Quanto mais de prosseguir em conhecer. Quem está me entendendo? É por isso que, irmão, é por isso que o diabo enganou a Eva. Ele disse, não é verdade que Deus disse, olha a palavra, não é verdade que Deus disse que vocês podem comer de todo o fruto que está aqui no jardim? Para saber se a Eva sabia. Aí a Eva disse, não, não é verdade. Eu acho que naquela hora o diabo deu um passo para trás. Ixi, ela sabe. Aí ela continuou, a gente não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e nem pode tocar nele. O diabo, ela não sabe. Zé Mané, crente Zé Mané, vou enganar ela. Quem está entendendo? Deixa eu avançar. Então, qual que é a primeira característica de um crente, de um servo de Deus que crê no Filho do Homem? Qual que é a primeira característica? Desejar conhecê-lo. Quem ele é, o que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o nosso substituto. O que ele faz, ele é o nosso intercessor. O que ele fez, ele se fez pecado para nós sermos feitos justiça. Irmãos, misericórdia, é muita bênção para nós, aleluia. Vamos ver, a segunda característica desse crente que realmente creu no Filho do Homem. Por isso que Jesus faz essa pergunta. Puxa, parece tão óbvio. Quando eu li isso eu falei, puxa vida, mas como que Jesus faz essa pergunta para esse homem? Ele não conseguiu um milagre? Então ele creu. Vou te mostrar que não é verdade. Vamos ver. Qual que é a segunda característica? Diga comigo bem forte. Ele deseja, bem forte, deseja ter relacionamento com Jesus. Ele não só quer saber. Esse é o primeiro nível e é muito importante. Mas ele quer ter um relacionamento. Então Jesus pergunta para ele, você crê no Filho do Homem? Aí vocês lembram da pergunta, né? Do primeiro ponto. Quem é, Senhor, para que eu nele creia? Agora ele já sabe. Versículo 37. E Jesus então lhe disse, já o tens visto e é o que fala contigo. Diga relacionamento. Irmãos, é impressionante que Jesus faz o milagre. Por causa do milagre o homem é expulso. Mas Jesus não ficou satisfeito com isso, só com a salvação dele. Jesus foi lá propor para ele um relacionamento. Oi, tudo bem? Sou eu. Você já me conhece. Eu quero conversar com você. Irmão, é impressionante como que a Bíblia revela a Deus como alguém que sempre quis ter relacionamento conosco. Lembra lá no jardim? Na virada do dia ele vinha e simplesmente tinha relacionamento com o Adão. Aí depois do pecado, fica comigo, não desconecta. Depois do pecado do Adão, a Bíblia diz que então Isaías 59, 1-2 fala que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Então o homem ficou longe de Deus, mas Deus não ficou satisfeito com isso. Então ele enviou o seu filho. Um dos nomes de Jesus que estava profetizado pelo profeta Isaías é Emanuel. O que é Emanuel? Deus conosco. Ele não quer ser só um Deus que resolve o nosso problema. Ele quer ser o Deus que tem relacionamento conosco. É interessante que João 15:15 Jesus diz para os discípulos, eu já não chamo vocês de meus alunos, de meus discípulos, de meus seguidores. Eu chamo vocês de meus amigos, nós crescemos. Agora nós temos amizade. E quando Jesus vai embora, como homem ele cumpriu a missão. Agora ele vai sentar à destra de Deus, não é? Ele diz, eu tenho que ir, porque se eu não for, eu não posso enviar o Consolador. E o Consolador, ele não vai ser mais Deus convosco, agora ele vai ser Deus em vós, Cristo em vós, a esperança da glória. De novo, relacionamento, a prioridade de Deus é relacionamento conosco. E agora, irmão, escuta bem o que eu vou te falar. E eu pensei nesse homem porque, embora ele tenha sido rigorosamente obediente, quem está me entendendo que ele foi muito obediente? Jesus, já pensou você no lugar desse cara, recebeu um cuspe na cara,
misturado com lama. Entende o que eu estou falando? Agora, vai lá te lavar no tanque de Siloé, irmão, ele poderia sair dali assim, ó. Eu imagino que muitos fariam isso. Já limpava, era logo ali, pronto, estou limpo. Não, ele foi lá no tanque de Siloé. Ele não foi em outro tanque, ele foi no tanque de Siloé. Ele foi rigorosamente obediente. Mas mesmo assim, Jesus perguntou para ele: tu crê no Filho do Homem? Quem está me entendendo? Que faltava relacionamento, não é? Ah, pastor, eu sou obediente, eu me esforço muito para ser obediente. Isso não garante que você crê no Filho do Homem. Quem está me entendendo? Relacionamento, não é? O Espírito Santo em você, você começa a ter experiências com Ele, você começa a ter, sabe, aquelas percepções, você começa a acertar, não é? Tipo assim, eu não estou sentindo paz em fazer isso. Eu tive um sonho. Você começa a ter comunicação com o Espírito Santo. Você deixa de ir para o monte, porque quem vai para o monte, irmão, atrás de resposta, assim, no sentido assim, né, de um homem, revela para mim, é alguém que está offline com Deus. Porque se eu tenho o Espírito Santo no meu coração, eu estou desenvolvendo um relacionamento com Ele. Quem está me entendendo? E é isso que comprova que realmente eu criei no Filho do Homem. Outra coisa importante, irmãos, ele recebeu um grande milagre. Quem está me entendendo que ele recebeu um grande milagre? O próprio cego disse assim, olha, nunca houve que um cego de nascença voltasse a ver. Ele mesmo declara, ele sabia, nunca tinha acontecido isso na história de Israel e do mundo. Nunca, foi a primeira vez que aconteceu. Que milagre que esse camarada recebeu, que transformação na vida dele. Ele era um mendigo porque ele não podia trabalhar. Ele não estava nos nossos dias que os cegos hoje trabalham e vivem uma vida normal. Irmãos, que mudança na vida desse homem. Que mudança por dentro e por fora, não é? Mas Jesus não deixou de perguntar: você crê no Filho do Homem? Ah, pastor, eu já recebi um grande milagre na minha vida, deixa eu te contar. Isso quer dizer que eu creio em Jesus. Se isso fosse certeza, Jesus não teria feito essa pergunta. Vocês estão me entendendo ou não? Também, irmãos, ele acreditou, ele teve um certo grau de fé, porque se ele não acreditasse, ele não obedeceria. Só obedece a Deus quem sabe que Ele existe e é o galardoador daqueles que o buscam. Você vai obedecer um Deus que você não acredita? Então ele teve um certo nível de fé, mas isso não isentou ele da pergunta: você crê no Filho do Homem? Que coisa, pastor, eu creio. Não, Jesus quer mais, quer intimidade com Ele. Ele falou a favor de Cristo, nós vimos. Ele defendeu a Cristo. Eu defendo a Cristo no meu trabalho, pastor. Eu falo bem de Cristo no meu trabalho. Mas Jesus fez a pergunta para ele: você crê no Filho do Homem? Ele sofreu por Cristo, como eu disse, ele perdeu a cidadania. Pastor, eu tenho perdido alguns amigos, eu tenho perdido alguns negócios, tenho perdido até algum dinheiro por causa da minha fé em Cristo. Mas Jesus continuou perguntando: você crê no Filho do Homem? Irmãos, o que eu quero te dizer com isso? Que lá no final, está lá em Mateus 7, isso para mim sempre é trágico ler esse texto. Quando as pessoas chegaram ali diante do trono, não é? No julgamento do ímpio, o justo não vai ser julgado, diga glória a Deus. Ele vai ser julgado só pelas obras dele, para ele receber os galardões, vocês estão ligados. Mas o justo não será julgado. A Bíblia diz que aquele que crê em Cristo não será julgado. Quem não crê já está condenado. Mas vai receber a sentença no final: condenado. Porque não creu, não é? Agora você está vendo o que é crer. Ok? Porque você pensava que crer era só vir na igreja, a maioria de vocês, ou dizer que cria. Se fosse assim, Jesus não teria feito essa pergunta para esse homem. Jesus nem teria voltado lá, irmãos. Bom, se ele creu porque ele foi curado, ou porque ele foi transformado, ou porque ele recebeu o milagre, porque ele defendeu a Cristo, porque ele perdeu tudo por causa de Cristo, o que Cristo vai perder o tempo dele lá? Ele está salvo, eu vou encontrar com ele na glória. Não. Jesus foi lá e fez a pergunta: você crê no Filho do Homem? Pastor, Jesus fez essa pergunta porque ele não tinha o que fazer. Irmão, não tem uma palavra de Jesus na Bíblia que não tenha sentido, que tenha sido desnecessária. Se ele perguntou, é porque tinha uma resposta, ou melhor, duas: sim ou não.
Mas antes dele responder sim, ele perguntou quem é. E quando Jesus revelou quem era, Jesus revelou também: sou eu que fala contigo, eu quero intimidade com você. Agora presta atenção, eu acho tremenda aquela cena que quando aquelas pessoas chegam lá no trono, lá no julgamento do ímpio, aí Mateus 7:22, deixa eu terminar esse segundo ponto com isso. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor. Porventura nós não temos profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Agora preste bem atenção para você não perder isso, por favor, preste bem atenção, escuta aqui, ó. Lembra que eu falei que a primeira característica de alguém que crê é querer conhecer, mas esse conhecer aqui do primeiro ponto é saber, ok? Só que quando Jesus fala isso aqui em Mateus 7, não é conhecer no sentido de saber, tipo assim, eu conheço o Jaques, não é esse sentido, é o sentido que só a Grace conhece o Jaques, porque a palavra que ele usa aqui é ginosco, que era a palavra usada para relacionamento sexual. Lá em Lucas, quando fala que, lá no capítulo 1, quando fala que José não conheceu Maria, a palavra é ginosco, ou seja, ele não teve intimidade com ela. Então, escuta o que eu estou te falando. Eu creio em Jesus. Você tem intimidade com ele? Você desenvolve relacionamento com ele? Ou você só sabe de Jesus? Beleza, muito bom. Eu falei que é muito importante você saber e prosseguir em saber. Mas não é só isso. Você tem que começar a relacionar com esse Espírito Santo que está dentro de você. Tem alguém me entendendo ou não? É impressionante, irmãos. Isso é muito importante. Às vezes, coisas que são assim, são óbvias. Puxa vida, não tem nada demais. E você vai sentir dentro de você que tem alguma coisa errada. Talvez você não vai ouvir uma voz ou algo do gênero, mas você vai sentir que é para esperar um pouco mais. Irmãos, e quanto mais a gente desenvolver isso, mais intimidade a gente vai ter. É igual marido e mulher mesmo. Aleluia. Quando a Meila me olha de certo jeito, irmãos, eu já digo: oh, glória a Deus. Chore cantoriando. Hoje tem ceia. Quem está me entendendo? Mas também quando ela me olha de outro, eu digo: eu procuro alguma coisa para fazer aqui na igreja. É brincadeira. Eu estou brincando. É brincadeira. Terceiro e último lugar. Então, irmãos, a primeira coisa, não é? Você crê no Filho? Você creu no Filho do Homem? Quem é Ele? Eu preciso saber. Segunda coisa, sou eu que falo com você. Ei, lembra da minha voz? Lembra quando eu falei com você? Quando eu te dirigi? Quando eu coloquei aquele sentimento em você? Lembra? Ei, sou eu. Eu creio. Eu estou começando a desenvolver. Eu creio. Por isso que eu te disse que essa pergunta tem resposta. Não é uma pergunta, irmão, injusta. Escuta bem, que vai te colocar numa prisão assim. Não, irmão, eu só vou saber, igual o concurso público, né? Eu só vou saber quando eu ouvir meu nome. Não. Você não vai passar uma vida angustiado sem saber. Não, a Bíblia te responde. Se você creu ou se você não creu. E se você creu, descansa. Amém? Aleluia. Tá bom, agora a última coisa é tremenda, é um desafio. A última coisa é um grande desafio. Amém? Vamos ver aqui então, qual que é a última coisa? Irmão, quem creu no Filho do Homem deseja agradá-lo. Porque está muito grato, está muito feliz, entendeu o que recebeu. Quando a gente entende o valor do presente que a gente recebeu, irmão, a gente ri para as paredes. Ri para as paredes. Quando a gente entende o valor da felicidade que a gente tem em Cristo, irmão, nada,
ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta ou falte, ainda que me roubem todo o rebanho do aprisco, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação, que eu entendi o tamanho dessa bênção que eu recebi. Eu vou viver alegre. Alegria não é felicidade. A felicidade é condicional, depende da minha conta, depende do meu estado de saúde. Alegria é fruto do Espírito. Está lá, Gálatas 5, amor, alegria, não é? O que mais? Mansidão, não é? O que mais? Alegria é um fruto do Espírito Santo. Tá bom, vamos lá, vamos avançar. Então deseja agradá-lo, olha só. Versículo 38, né? Então afirmou ele: eu creio, Senhor. Só isso? Hã? Eu creio, Senhor. Foi essa a resposta que ele deu? Que mais que ele deu de resposta? Irmão, ele deu uma resposta corporal. Ele deu uma resposta de dentro. Ele não só disse eu creio, Senhor, com a boca, mas, irmãos, ele se prostrou no chão, tão grato, entendendo o senhorio de Cristo, entendendo a graça de Cristo que foi a ele sem que ele chamasse, sem que ele pedisse nada, entendendo tudo isso que ele recebeu, ele se prostra com o rosto em terra e o adora. Eu acho tremendo isso, meu Deus do céu. Agora veja bem, quando ele respondeu essa pergunta, escuta isso, é importante, deixa eu terminar com isso aqui, fica ligado. Quando ele respondeu essa pergunta, ele não respondeu só para Cristo, porque se você for lá olhar o contexto ali, né, dessa resposta dele, você vai ver que, irmãos, ele não estava sozinho com Cristo. Jesus chegou ali e tinham alguns fariseus ali em volta, tanto é que os fariseus se ofenderam com a resposta de Jesus. Quando Jesus disse, eu sou a luz do mundo, os fariseus se ofenderam, porque eles estavam ali, eles ouviram tudo. Então, quando esse homem responde, vocês estão entendendo que é um testemunho? Vocês estão entendendo que quem é salvo, quem creu, quem recebeu o Espírito Santo, não é? Além de ter esse desejo de conhecer no sentido de saber, além de querer conhecer no sentido de ter intimidade com Deus, essa pessoa, ela quer fazer algo para agradar a Deus. Ela quer servir a Deus. Ela quer testemunhar para todo mundo o que Deus fez na vida dela. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se a gente está calado, se a gente está sozinho, a gente não está... Veja bem, eu não estou colocando nenhum peso em você, mas é uma reação. Se alguém me machuca aqui, ó, o cara enfia um prego em mim, eu vou ter uma reação, eu vou dizer... Ai! Irmão, se eu recebi essa graça toda que eu falei para você, se eu sou um com Cristo, se eu fui feito filho, se eu sou um herdeiro, se eu tenho toda a autoridade, se eu tenho tudo, irmão, eu não vou sair por aí contando para todo mundo. Vou ou não vou? A despeito do meu temperamento. Eu posso falar do jeito que eu falo, vocês podem falar do jeito que eu falo, é meu temperamento, mas vocês podem falar do temperamento de vocês. Tranquilo, mas vocês não vão deixar de falar para todo mundo. Irmãos, a Bíblia diz que quando os vizinhos chegaram, esse é o cego? Ele já tinha até um apelido na rua, cego. Esse não é o cego? Aí os caras disseram, o outro vizinho disse, não é ele não, está diferente, que já muda, irmão, já muda. Aí eles disseram, não, é sim. Perguntaram para ele disse, sou eu. Aí olha só a resposta dele, é o testemunho. João 9,8. Os vizinhos que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam é ele, outros não, mas se parece com ele. Ele mesmo dizia, sou eu. E perguntaram-lhe, como foram abertos os teus olhos? E ele respondeu, foi o homem chamado Jesus. Ele fez lodo, untou meus olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então eu fui e voltei, estou vendo. Aleluia. Como que você vai viver a vida aqui, irmão? Só pensando em você. Só buscando mais. Você já recebeu tudo. O que você quer mais? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. É essa a questão.
enquanto eu não entendo que eu recebi tudo, eu não tenho vontade de dar para ninguém. Quem entendeu? Eu não entendo isso. Eu não entendo essas coisas. Eu não acredito que o Espírito Santo mora em mim. Deus mora em mim. Eu não acredito que eu tenho esse acesso 24 horas por dia com Ele. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que eu sou um filho dEle, que eu sou herdeiro. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que Ele se fez pobre no meu lugar para que eu fosse, que Ele mesmo sendo rico se fez pobre para que na sua pobreza eu fosse rico. Eu não acredito que eu tenho esse potencial da riqueza na minha vida. Eu não acredito nisso simplesmente. Eu acredito que eu ainda estou em pecado porque eu fico lembrando toda hora do meu passado. Eu não acredito que Ele se fez pecado para que eu fosse feito justiça dEle. Então, como eu me vejo assim, eu tenho que estar o tempo todo pedindo, e o tempo todo infeliz e triste, porque eu não acredito nisso. Mas quando eu acreditar, a minha preocupação não vai mais ser comigo, porque eu já tenho tudo. Agora eu estou preocupado com aquele meu irmão que não tem isso ainda. Aquele meu irmão que só vive ansioso com a vida, que fica preocupado com o que comer, com o que vestir, porque ele não entende que a maior coisa que ele tem é o reino de Deus e a sua justiça dentro dele. Então, quando a gente não sabe, irmão, eu vivo falando isso para os supervisores. Às vezes eles ficam em crise, porque fulano não quer vir no Tadel, fulano não quer discipular, fulano não quer ir para a célula, fulano, eu digo, irmão, esse não é o caminho. O caminho é essa pessoa ter um encontro com Jesus. E o caminho é a salvação dela. O caminho é ela crer no Filho do Homem. Porque o dia que isso acontecer, irmão, vocês vão ter que ficar segurando esse crente. Eu estou te falando. Irmão, pelo amor de Deus, o nosso trabalho vai ser nortear os irmãos, segurar o irmão, pelo amor de Deus, não desequilibre, tem tua família, tem teus filhos, irmão, você tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, irmão, não é só, irmão, você está aqui ainda, assim que eu profetizo isso em nome de Jesus. Mas enquanto a pessoa não sabe, irmão, ela está nos corredores, ela está nas filas de receber bênção, ela está desesperada, porque ela sente uma necessidade urgente, premente, o tempo todo. Mas no dia que ela entender, sabe, irmão, vou te falar uma coisa, a Mila sabe, a Mila está aqui, minha esposa, eu sou uma pessoa muito tímida, eu sou tímido. Quando eu soube aqui, eu sou possuído pelo Espírito Santo, mas eu sou tímido no meu dia a dia. Mas irmão, sabe uma coisa que eu não tenho crise? É tipo assim, eu vejo um rico, eu vejo uma pessoa que é rica, eu sei que ele é rico, eu vejo o carrão dele, eu não tenho vergonha dele. Sabe por quê? Porque eu não vejo que ele tem mais do que eu. Pelo contrário, eu vejo ele como um miserável. Eu preciso ajudar esse cara, porque esse cara está mais enganado do que o outro, ele está mais longe do que o outro, porque ele está tão achando que ele tem tudo, que ele está mais longe de Deus, porque o outro, pelo menos o miserável, ainda não conhece o Cristo, ainda não tem intimidade com o Cristo, mas ele tem uma possibilidade, porque ele está ali de alguma maneira querendo, mas aquele lá é mais miserável do que ele. Irmãos, eu não tenho dificuldade de chegar com esse cara e falar de Jesus para ele. Ou então aquele cara é famoso. Aquele cara é famoso, ele é muito inteligente, cabeção, inteligentão. Ele pode ser inteligente, mas ele não tem sabedoria, porque se ele tivesse sabedoria, ele já cria em Cristo. Porque a Bíblia diz, não é, de uma sabedoria terrena, animal e demoníaca. Tiago capítulo 2. Mas fala de uma sabedoria que vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação, uma sabedoria que é primeiramente pura, depois mansa, depois cordata, uma sabedoria que não faz acepção de pessoas. Essa aqui é a sabedoria que vem do alto. Eu digo, coitado desse miserável, eu tenho que ajudar esse cara, porque ele está indo para o inferno. Irmãos, quando a gente sabe, e quando a gente começa a ter intimidade, resumo, quando a gente crê, a gente pensa assim, esse cara tem dinheiro e tem inteligência, eu tenho Jesus para dar para ele. Foi isso que o Pedro e o João disseram para o paralítico, não tenho grana, mas eu tenho uma coisa que tu precisa muito mais do que grana, eu tenho Jesus. Em nome de Jesus, levanta e anda.
Quem está me entendendo? A pergunta: crês tu no Filho do Homem? Você tem sede de saber quem é Ele? Você tem sede de conhecê-lo no sentido de ter intimidade com Ele? Você quer servi-lo? Você caiu de 4 por Ele no chão e você quer trabalhar para Ele? Quer? Quero. Você creu? Pastor, só do Senhor ter falado de trabalho já me deu preguiça. Eu quero conversar com você depois sobre um Jesus que pode te salvar. Bom dia, crianças! Hoje é um dia maravilhoso que Deus fez para nós. Que alegria poder servir a Deus. Vamos repetir nosso ponto principal de hoje. Eu conquisto os meus medos por meio da palavra de Deus. Mais uma vez, eu conquisto os meus medos por meio da palavra de Deus. Que maravilhoso! Eu não sou prisioneiro dos meus medos. A palavra de Deus me leva a conquistar todos os meus medos. É por causa da vitória que temos em Jesus. Vamos agora ficar de pé e louvar a Deus com todo o nosso coração. Ao ouvir tua voz, a escuridão se vai. Eu acredito sim. Você chamou meu nome, eu descobri tua paz. Eu acredito sim. Quero cantar bem alto, gritar e te adorar. Nada vai me parar. Com todo fôlego cantarei, com toda a minha força eu adorarei. Deus és tudo pra mim, tudo começa em Deus.
louvar a Ele. Eu sei que Deus sempre é bom e Ele vai estar sempre comigo, mesmo em momentos bons e em momentos ruins. Agora, vamos assistir à Escola de Missões Planetária para ver como Joshua começa a aprender a usar a espada laser da palavra. Para de se mexer! Você não tô tentando amarrar os desenhos! Para de se mexer! Ele me dá um chute! Olha isso daqui! É um tablet! Bora! Posso levar? Não! Agora não! Eu vi uns vídeos no YouTube de pessoas destruindo o tablet. Posso destruir? Leva! A gente... Mas... Vai depois. Eu quero fazer agora! Não, depois! Vai! Oi, professora. Posso falar com a senhora? Joshua, claro. Pega lá uma mesa que a gente conversa. Pode ser? E aí, Joshua? Você precisava falar algo comigo? Olha, professora, é o seguinte. Ontem à noite eu tive um sonho onde teve dois caras que entraram no meu quarto e eles pegaram, assim, me levaram e eles queriam quebrar meus negócios, meus tablets. Eu sei que é besteira, né? É só um sonho, mas... sei lá, eu tô muito chateado agora. Ah, com certeza. Que sonho estranho, né? Pois é, então eu acordei hoje e... então... sei o que fazer, porque o dia inteiro eu só tô pensando nisso. Sabe o que você precisa, Joshua? Você precisa de um discipulador. Você sabe o que é isso? Sei. Então, eu ia explicar hoje na sala de aula. Você quer que eu explique na sala de aula ou você até explicar agora pra você, se você quiser? Tá bom, mas tipo, por que eu preciso de um discipulador? Porque foi só um pesadelo, né? Sabe que todos nós precisamos de um discipulador. Um discipulador é alguém que nos ajuda a crescer no Senhor, ajuda a vencer qualquer tentação, qualquer pecado. E como no seu caso, também o medo. Um discipulador poderia te ajudar com isso. Você tem alguém na sua vida assim que te ajude? Eu acho que eu vou ter que procurar, então. Eu já sei a pessoa perfeita para te discipular. Eu vou apresentá-lo depois da sala, tá bom? Aí você vai conhecê-lo. Vai ser ótimo. Vai ser demais. Ele vai te ajudar muito. Bom dia, turma! Tudo bem? Bom dia! Hoje a gente vai aprender sobre uma pessoa que perdeu tudo, mas como ele recusou falar mal de Deus e desobedecer a Deus, Deus deu tudo de volta e ainda mais. Quem sabe? Amanda, você já sabe quem é que eu tô falando? Sim. Jó. Muito, muito bem. Foi o Jó mesmo. Vamos ver aqui no vídeo? Jó é considerado o livro mais antigo da Bíblia. Neste livro é contada a história de um homem chamado Jó, que era provavelmente o homem mais rico do seu tempo. Ele era temente a Deus e odiava o mal. Deus permitiu que o diabo tocasse na sua vida e por isso, em um só dia, a vida de Jó mudou radicalmente. Ele perdeu todas as suas riquezas, perdeu todos os seus filhos e perdeu a sua saúde também. Além de todo o sofrimento, um dia sua esposa chegou para ele e falou: Amaldiçoa logo teu Deus e morra. Jó respondeu:
Nós sabemos receber as coisas boas de Deus. Não vamos também saber receber as lutas? Não sei por que isto está acontecendo, mas sei que Ele está comigo. Jó tinha 4 amigos que sentaram com ele por vários dias. Eles tentaram convencer que Jó era culpado de toda aquela destruição. Falaram que Jó tinha pecados e que ele não era tão justo como todos pensavam. Jó não pecou e, apesar de ter perdido tudo, nunca perdeu sua fé em Deus e de nada culpou a Deus pelo seu sofrimento. Ele sabia que a coisa mais importante na vida era a presença de Deus. Ele começou a orar pelos seus amigos e escolheu glorificar o nome do Senhor, mesmo no meio de tanta dor. Deus viu a fidelidade do coração de Jó e restaurou a vida dele, dando em dobro tudo que ele havia perdido: seus filhos, sua saúde, suas terras, rebanhos e todas as suas riquezas. E Jó continuou sendo temente a Deus. Então, o Jó foi um grande homem de Deus, vocês concordam? Uhum. Então, hoje vocês vão conhecer um outro grande homem de Deus. É o Papai Noel? Não, não é o Papai Noel. Eu queria conhecer o Papai Noel. Não, mas esse não é o Papai Noel que vocês vão conhecer. Vamos conhecer o Papai do Céu? Mas o Papai do Céu vocês já conhecem. Essa outra pessoa que vocês vão conhecer hoje. Eu vou introduzir para vocês o almirante dessa nave. Ele que faz essa nave voar? Não, ele não é o piloto dessa nave. Ele é tipo o comandante dessa nave. Ele é responsável que tudo esteja bem sempre. Então... Ah, mas ele voa? Não, Abraão, ele não voa, tá bom? Então agora vocês vão conhecer o almirante Arão! Oi, galera, tudo bem? Um fantasma? Onde? Peraí, você não é um fantasma? Eu? Fantasma? Não, Amanda, ele não é um fantasma. É porque ele não está aqui nessa nave. Ele está lá na Terra, lá no Chile, na verdade. Ah, tá. Por isso que ele está aqui de uma forma de holograma, entendeu? Desculpe, almirante. Eu achei que o senhor era um fantasma. Tudo bem, vamos começar de novo. Eu sou o almirante Arão, missionário do Chile. Já escutei falar muito de vocês e que maravilhoso conhecer vocês. Não posso ficar muito tempo porque estamos aqui conquistando esta cidade para Cristo. E vocês logo também vão estar conquistados. Tchau, tchau. Ei, Cristina, você tá fazendo o quê? Ah, tô só adiantando uma lição de casa. Ó, se quiser eu posso sair, se eu tô te atrapalhando, você lá. Não, tudo bem, essa lição é só pra semana que vem. O que foi? Ó, é assim, eu já falei pra você, Esther, mas... Ontem à noite eu tive uns pesadelos que... Um pesadelo? Caraca. Olha, eu sei que era um pesadelo, né? Não aconteceu de verdade, mas mesmo assim eu fiquei chateado. Aqui... Sonhei que 2 caras entraram no meu quarto quando eu tava estudando e eles me amarraram, eles quebraram meus negócios, eles me levaram, sei lá, eu fiquei ruim. Nossa, eu queria saber usar o meu arco, né, pra eu poder orar por você e some todos os pesadelos. Olha, o sinal tocou, vamos lá. Oi, Joshua, rapidinho, só pra você saber que o almirante Arão vai estar te ligando, tá certo? Já tá me ligando. Ah, já tá, beleza, até mais. Perdão, almirante, aqui a professora Estela entrou aqui pra avisar que o senhor ia ligar, né? Bem na hora certa. Ah, tá. Então vamos começar agora. Tá bom. Ok, só para refrescar a minha memória, a sua arma é a espada, né? É, espada. Beleza. Então, o que você sabe da sua espada? Bom, eu sei que ela é a palavra de alguma coisa e pra atacar os inimigos tem que fazer tipo...
Legal, e você sabe mais alguma coisa? Não. Ok, primeiro vamos começar com o básico. Sua espada está conectada com seu coração. Enquanto mais forte a palavra de Deus estiver no seu coração, mais forte vai ser a sua espada. Ah, beleza. Então se eu leio a Bíblia, eu fico super forte que nem Hulk, só que com a espada? Não exatamente, mas cada vez que você lê a Bíblia, você vai aprender mais e mais coisas e você vai ir ficando mais e mais forte, mas é um processo de aprendizado. Mas a Bíblia é enorme, vou ter que ler inteira? Ah, não tem problema. Ok, então eu vou dar para ti a tua primeira tarefa. Aqui tem um plano de leitura da Bíblia que vou enviar para teu tablet. Você vai ler a Bíblia inteira. É muito importante ler e estudar. Você talvez não vai entender tudo a primeira vez, mas é muito importante ler para ir aprendendo o contexto e a parte cultural da Bíblia. Tá bom, mas além de ler a Bíblia inteira, tem mais alguma outra coisa que eu preciso fazer? Com certeza, eu tenho aqui no meu tablet uma lista de versículos para decorar. Então eu vou enviar para ti e eu quero que você decore um versículo por dia. Você tem experimentado problemas com medo, né? Escutei que você teve um pesadelo. Então por que não pega um versículo sobre o medo e decora aquele versículo? Pois é. Obrigado. Acho que eu preciso fazer isso mesmo. Ah, sim! E mais uma coisa, qual é a cor da sua espada? É azul. Quanto mais você aprende da palavra, sua espada vai ficar mais e mais forte e vai começar a mudar de cor. Enquanto estiver azul, dá para derrotar demônios pequenos. Mas enquanto você tem mais palavra no seu coração, vai começar a mudar de cores até chegar a roxo. Meu Deus, e com essa espada roxa, você vai derrotar demônios muito grandes. Roxo? Que legal! Bem, eu vou ter que ir agora, mas foi tão maravilhoso fazer nosso primeiro discipulado, ok? Até mais! 1 Pedro 5,7 Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5,7 Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5,7 1 Pedro 5,7 1 Pedro 5,7 Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5,7 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 Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele... E se eles voltarem? Se eles te pegarem?
te levar embora para um lugar desconhecido. Se eles quebrarem seu tablet, quebrarem sua espada, você fica indefeso. Não vai poder fazer nada. 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5,7. Lancem todas as suas ansiedades sobre ele, porque ele tem cuidado de vocês. Hoje o Joshua aprendeu que para vencer os seus medos, você usa as verdades da palavra de Deus. Esse é o ponto principal de hoje. Eu conquisto os meus medos, fala comigo? Por meio da palavra de Deus. Ele tinha medo de ser sequestrado e de perder tudo, mas foi capaz de vencer esse medo por causa de 1 Pedro 5,7. Repitam comigo. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Hoje, durante a aula, as crianças aprenderam sobre Jó. Jó era um homem santo que amava a Deus. Ele sofreu muito e perdeu quase tudo, mas mesmo assim amava a Deus e se recusava a falar mal dele. Deus ficou impressionado com a sua fé. E Jó acabou recebendo de volta ainda mais do que tinha perdido antes. O Joshua aprendeu por meio do discipulado que deveria ler a Bíblia e decorar versículos. E quando ele fez isso, ele foi capaz de vencer o mal. É a mesma coisa conosco. Se tivermos um problema, é só lermos a palavra e decorarmos os versículos. E Deus nos ajudará a vencer qualquer problema.